Bom, sem dúvida, né, pode parecer estranho, né, mas a gente está falando que participação de crianças e adolescentes em produções artísticas não é uma coisa ruim a princípio, né? Não vamos inibir em forma nenhuma, né, os talentos que têm, né, dos atores mirins. A preocupação vai ser maior na prevenção e proteção ao abuso psicológico que isso pode ensejar. Essa participação, em primeiro lugar, existe uma grande demanda para figurar em produções artísticas e publicitárias, além do mundo esportivo, o futebol em particular. Isso tem um motivo, é uma atividade atraente, com potencial economicamente compensatório, né, principalmente para as famílias. Não preciso nem ficar exemplificando, né? Eu acho que isso é conhecido de todos, né, e que isso acontece. O outro aspecto é que diretores, produtores, técnicos, né, de futebol, espero que essas crianças atuem como se fossem adultos. Assim, para muitas crianças, e muitas vezes por insistência dos próprios pais, né, são submetidos a testes e provas de seleção. E vamos deixar bem claro, a grande maioria será frustrada pela desqualificação ou desclassificação. Tá? Muitas vezes se envolve jornada de trabalho excessiva em gravações, muitas vezes em condições ambientais bastante desfavoráveis, né? Isso, muitas vezes, também estabelece uma privação de frequentar a escola, em horários adequados para brincar, né, sem horários, né, a criança fica sem poder frequentar a escola, né, não tem possibilidade de brincar com seus colegas, né, fica afastada do seu ambiente familiar, quando são obrigados a se mudarem para o lugar onde ocorre a produção. E um outro problema muito sério também é a sexualização e a sensualização inadequada e inoportunamente precoce. Embora, evidentemente, tornasse uma celebridade, a gente conhece um monte de celebridades mirins, se a gente pode assim chamá-las, tá? Isso pode ser uma experiência gratificante num primeiro momento. A maioria desses atletas ou artistas mirins, né, tem uma existência profissional bem efêmera. Poucos são aqueles que, né, que progridem, digamos assim, na carreira. Tá? A princípio, são pessoas descartáveis para o mundo esportivo, do entretenimento e publicitário. Mesmo as celebridades mirins que não são descartadas, à medida que evoluem nos meios esportivos ou artísticos, enfrentam desafios, né, para se ajustar à sociedade. Em grande número de vezes, a condução inadequada desse desafio resulta numa violência psicológica. E este é o foco que a gente está querendo dar aqui, né? E ele pode ser praticado, essa violência psicológica, de várias formas. Na medida que eles são eventualmente rejeitados ou depreciados, a responsabilização excessiva, de repente você tem uma criança de 10 anos que é responsável financeira pela família, né? Muitas vezes os pais de origem humilde deixam de ter uma atividade profissional e põem tudo, né, nas costas da criança, né? Passa a ter uma cobrança exagerada, essas crianças passam a ser desrespeitadas e, às vezes, até submetidas a punições humilhantes em função de não terem o desempenho que é esperado por aquela família. Tá? Muitas vezes, tá, essas crianças ali comparecem e permanecem para atender a expectativa dos seus familiares e não a expectativa deles. Muitas vezes eles estão lá muito a contragosto. Esse desafio, se não for bem conduzido e bem administrado, pode deixar sequelas físicas, né? E às vezes são devastadoras e irreversíveis, né? Essas pessoas tornam-se adultos com comprometimento, com comportamentos bizarros, também desnecessário exemplificar, a gente já os conhece bastante, tá? Com comportamentos de risco. O número desses artistas mirins que depois se tornam drogaditos é quase que a grande maioria, tá? Quando não se tornam marginais ou criminosos. Crianças e adolescentes que estão em situação de risco para esse tipo de abuso, né, podem apresentar problemas de relacionamento tanto na escola como no grupo social, e existem algumas coisas que a gente pode identificar e que isto a gente tem que estar muito atento. Tá? Começa a ter dificuldade de alimentação, de dormir, de concentrar-se, consequentemente com um rendimento escolar muito baixo, ficam introspectivos, tímidos, né, com uma passividade eventualmente exagerada, a tendência à depressão, idealização suicida, já foi bem abordado aqui antes do almoço, tá? E
às vezes, eles não deixam de ser a si próprios, eles passam a ser o personagem que eles interpretam, né? E uma grande dificuldade de se fixar na sua própria identidade. Agressividade e rebeldia, fazendo com que as pessoas passem a abusar das crianças menores, afinal das contas, eles são ídolos num determinado momento, então eles passam a ser praticantes, né, de bullying, né? Crianças com distúrbio de sexualidade, que às vezes, né, evoluem para a promiscuidade e até para a prostituição. Bom, a primeira coisa, assim, quem tem que ser responsável por isso? Sem querer entrar muito na esfera do Eduardo, que vai falar em seguida, né? Mas vamos lembrar do artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de exploração. Isso aqui eu acredito que está no ECA e está na CLT, né? E assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade direito à saúde, alimentação, educação, ao lazer, profissionalização, cultura, tudo isso é importante. Mas tem uma outra parte aqui, né? Além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração, tá? E isso é constitucional. A gente botou aqui a sociedade, a gente grifou, né? Sublinhou, porque é exatamente que cabe aos profissionais da área de saúde e da educação representar a sociedade nessa relação, tá? E o que é que cabe às famílias? Cabe à família, muitas vezes solicitando orientação de um pediatra ou pedagogo, exigir que as agremiações esportivas, as emissoras de televisão, as produtoras de cinema, de filmes publicitários, comerciais, adaptem o seu processo de trabalho às necessidades das crianças e dos adolescentes, respeitando as suas faixas etárias e os ditames constitucionais do ECA e da CLT. O que cabe ao Estado? Ao Estado, cabe disciplinar a participação dessas crianças e adolescentes em eventos artísticos e suas participações em tudo isso aqui, né? Considerando determinadas condições, além de outras já estabelecidas à lei. O que deveria ser exigido? Isso não está em lei, mas isso é uma coisa que a gente pode começar a pensar, né? Que a jornada de trabalho nunca deve ser superior a 4 horas. E, no máximo, 5 vezes por semana. Não pode ser uma atividade contínua, né? Tem que ser diurna, não pode ser noturna, tá? Tem que ser horário adverso ao horário escolar. A proibição da exposição de situações constrangedoras física ou psicologicamente, de humilhação, de lascívia, de depreciação da sua autoimagem, quer dizer, o personagem não pode ter esse tipo de conotação, não pode interpretar uma pessoa que passa por uma situação dessas, né? Ou de submissão, né? Uma situação vexatória. Importante, né? Que seja assegurado a essas crianças acompanhamento clínico, psicológico e pedagógico, né? Que alguém acompanhe para ver se ela está conseguindo acompanhar os seus companheiros de classe ou de escola no mesmo ritmo, quanto isso pode estar ou não prejudicando o desempenho escolar deles, né? E, além de contratação de seguro de saúde, contra acidentes, a favor disso. Isso deveria ser obrigatório. Não é, mas é uma coisa que a gente poderia começar a exigir. A participação dos menores em programas de televisão impõe prévia autorização judicial. Seguramente o Eduardo vai falar melhor do que eu sobre isso, né? Mesmo na presença de pais ou responsáveis. Então, essa é uma outra coisa que pouca gente sabe, né? Para participar de alguma atividade dessas, exceto, digamos, escolas de esporte, tá? Há necessidade de autorização judicial. Isso está no artigo 249 do ECA. E está aqui o que a atividade, o que a autoridade judiciária deve disciplinar, né, para poder autorizar essa criança a participar desse tipo de atividade. E eu achei muito interessante, ou muito apropriado, tá, essa crônica que o Valcir Carrasco, que é um autor de novelas e de produções de televisão, né, escreveu na revista Veja em 2006. Tá? Olha só que interessante, quer dizer, eu quase que botei na íntegra aqui o que ele está dizendo, né? Boa parte da culpa é dos pais.
Há anos estive, para meu susto, na seleção da novela Chiquititas, da SBT. A fila dobrava o quarteirão. A maioria absoluta das meninas entre 6 e 9 anos estava de bustier com o umbigo de fora. E eu pensava, no que pensam mães que vestem uma menina assim? O teste era honestíssimo. Havia que cantar e dançar. Quase todas as garotinhas interpretavam Na Boquinha da Garrafa, que era o hit da época. Tá? Era a senha para a candidata a ser reprovada. Vira sua imitação, sem criatividade, explica o responsável pelo teste. Saí chocado. Foi terrível ver garotinhas rebolando como starlets. Né? A glória implica um padrão de vida mais elevado, não nego. Pouca gente compreende que a fama deve resultar de um trabalho sério. Buscar o sucesso resulta em amargura. O sonho transforma-se em pesadelo e impede a pessoa de descobrir sua verdadeira vocação. A pergunta, então, é como é que eu vou defender essas crianças das suas famílias? Tá? Um ponto de partida poderia ser a aplicação de um conceito de consentimento livre esclarecido que a gente conhece, né, na nossa atividade como médicos. Para a participação dessa atividade, né, a ser veiculada pela mídia como um instrumento básico de proteção que preserva o direito à autonomia das crianças e adolescentes e de seus pais irresponsáveis. Né? Participação de crianças e adolescentes nas decisões deve ser considerada seu direito à autonomia, a idade, a capacidade intelectual, cognitiva e emocional estão envolvidas na capacidade da própria criança a decidir. Né? Capacidade de compreender a consequência de seus atos é um processo que normalmente se inicia a partir dos 6 anos de idade e vai amadurecendo até o final da adolescência. O jovem tem o direito de fazer opções, embora em situações que envolvam riscos físicos, sociais e psicológicos, torna sempre necessária a participação e consentimento dos pais ou responsáveis e, no caso de produções artísticas, da própria justiça. A priori, são ambos os pais que decidem, mas esse princípio não se aplica quando a juíza de algum profissional da saúde, da educação, ou dos que integram a atividade, a decisão dos pais conflita com o melhor interesse da criança ou do adolescente. Seria oportuna a criação de um órgão de autorregulamentação e vai aí uma proposta que a gente está sugerindo que seja criada, né? Um órgão de autorregulação formado por representantes dos meios de comunicação, das produtoras, dos anunciantes, das associações de médicos, de psicólogos, de artistas e de juristas, tá? Para elaborar diretrizes e recomendações a serem aplicadas para cada tipo de participação de crianças e adolescentes na mídia, esclarecer quais as responsabilidades dos pais, do anunciante, da agência de publicidade ou dos veículos de comunicação. Dá oportunidade para qualquer cidadão representar contra uma emissora que transmitisse, por exemplo, Na Boquinha da Garrafa, interpretada por crianças. Tá? Já existe, de certa forma, no meio publicitário. Tem o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que acolhe e julga representações de qualquer pessoa ou instituição que se julga ofendida por uma mensagem publicitária. Apesar de não ter autoridade jurídica, não se conhece nenhum caso de uma empresa de publicidade, de uma emissora que não tenha respeitado uma decisão do CONAR. Então, terminando, tá? É essencial que a mídia assuma um papel mais ativo em promover a cidadania, né? Cumprindo o seu papel de informar e de educar. É imperioso que a formação dos profissionais de meios de comunicação, né, capacite-os a exercer sua atividade de modo a respeitar e valorizar os direitos da criança e do adolescente, garantindo-lhes o crescimento e o desenvolvimento adequados, direito à convivência familiar e comunitária, dignidade e inviolabilidade física, de imagem, de identidade, da autonomia, dos valores morais, das ideias, dos espaços e dos objetivos pessoais. Bom, o assunto é muito mais amplo do que isso que eu acabei de colocar, né? E nós, né, tem um capítulo de livro, né, escrito aqui pelo Carlos Alberto Oliveira, que é jornalista, por mim, que sou médico, pelo Paulo Guirotti, que é publicitário, pela Vera, a Vera tá aqui, esteve aqui hoje de manhã, a Vera Rego Barros, né? A Isilda Alves, que também é jornalista, né? Falando sobre a exposição de crianças e adolescentes na mídia, que está nesse livro aqui, que
já está, né, foi publicado em 2009, já está sendo providenciada uma edição mais recente. E é isso.